Eu sou o professor Braguinha e vou compartilhar com você os segredos de como aprender exatas facilmente com o meu método fruto de décadas de experiência, fazendo a diferença na aprendizagem de milhares de alunos. Eu sou o professor Braguinha e esse é o canal para pessoas como você, que quer aprender facilmente matemática, física e química e assim passar nas provas e concursos, levando você ao sucesso que merece. Vem aí escalas termométricas, Celsius, Fahrenheit, Kelvin e arbitrárias. Para isso, se inscreva, ative as notificações para ser avisado das novas aulas. Compartilhe e ajude seus amigos e parentes. Hoje você aprenderá facilmente os conceitos fundamentais da termologia. Para isso, assista a aula até o fim, pois a cada momento surgem as dicas do professor Braguinha. Temperatura é a medida associada ao grau de agitação das partículas de um corpo ou sistema físico. Dicas do professor Braguinha. Toda partícula em movimento possui energia cinética. Ora, então as partículas constituintes da matéria também estão sempre em movimento. Portanto, cada partícula tem energia cinética. E o conjunto dessa energia cinética nós vamos chamar de energia térmica. Portanto, energia térmica do grego thermos, quente, ardente, é a soma das energias cinéticas decorrente da agitação das partículas que constituem a matéria. Ok? Voltando, então, nós já vimos agora sobre a temperatura. Então, associada a essa agitação das partículas de um corpo ou de um sistema físico. Então, vamos pensar. Eu tenho aqui um corpo A. Esse corpo A, as suas moléculas estão em movimento, portanto, estão agitadas. Daí ele possui uma energia térmica que dá origem então à chamada temperatura, que mede justamente esse grau de agitação. Agora imagine um outro corpo B. O que você acha da agitação das moléculas agora? Observe que é uma agitação menor. Portanto, menor agitação, menor energia térmica, menor temperatura. Portanto, as temperaturas não são iguais entre os corpos A e B. A temperatura do corpo A é maior do que a temperatura do corpo B. Supondo um sistema isolado, ou seja, colocamos esses dois corpos em uma caixa de isopor, por exemplo, onde eles estão isolados do resto do ambiente. Bem, o que vai acontecer é que começará a passar energia do corpo A, que está mais agitado, que possui mais energia térmica, para o corpo B. Essa energia em movimento, essa energia que passa do A para o B, aqui nesse exemplo, chama-se calor. Portanto, calor é energia térmica em trânsito, em movimento, que está sendo transferida de um corpo a outro devido à diferença de temperatura existente entre eles. Então fique bem claro isso. Calor é uma energia em trânsito, em movimento, que está acontecendo na passagem entre um corpo e outro. Por quê? Porque eles têm uma diferença de temperatura, ok? E sempre a energia vai passar do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura.
Você pode dizer a temperatura de um corpo. Perfeito. Ok? Você pode dizer a energia térmica de um corpo. Também perfeito. Já que a energia térmica é a soma das energias cinéticas de todas as moléculas. Perfeito. Aumentando a temperatura significa que aumenta a agitação térmica das moléculas. Perfeito. Mas você não pode dizer calor de um corpo, porque o calor não é de um corpo. O calor é energia que está passando de um corpo para o outro, de um local para o outro. Portanto, é uma energia em movimento. Ela não pertence ao corpo. O calor só existe porque ele está em movimento. Calor existe, que é uma energia, enquanto houver diferença de temperatura entre os corpos. Ok? Então, vamos imaginar aqui o que vai acontecer com o passar do tempo. Lembra que antes a temperatura do A era maior que a do B, então começaria a passar energia, passar energia, passar energia. Porém, vai chegando uma hora que a agitação aqui vai diminuindo, aqui vai aumentando, ou seja, as temperaturas vão ficando iguais. Quando acontecer de ficar exatamente iguais, não teremos mais calor. Lembre-se, só existe calor enquanto houver diferença de temperatura. Na hora que isso aqui acontece, nós vamos dizer que ocorreu o equilíbrio térmico. Então, equilíbrio térmico é o estado em que a temperatura compartilhada pelos corpos, depois de cessada a transferência de calor entre eles, é idêntica, ou seja, é o estado em que a temperatura compartilhada entre os corpos, depois que parou, que acabou, que cessou a transferência de calor, tá? Elas ficam idênticas, significa iguais. Princípio zero da termodinâmica. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, eles têm a mesma temperatura e não trocam calor. Nós já acabamos de ver isso. Como decorrência, se um deles estiver em equilíbrio com um terceiro corpo, o outro também estará. Vamos traduzir mais fácil. Se eu digo que a temperatura do corpo A é igual à temperatura do corpo B, e que a temperatura do corpo B é igual à temperatura do corpo C, ou seja, o A está em equilíbrio com o B e o B está em equilíbrio com o C, automaticamente, então, o A também estará em equilíbrio com o C. Sensações térmicas. Imagine que você está com uma mão segurando uma taça com cerveja, geladinha. O que é que vai acontecer? Vamos pensar. Quem tem maior agitação das moléculas? A sua mão ou a taça de cerveja? Claro que a sua mão tem mais agitação, certo? A cerveja tem menos. Por quê? Porque aqui a temperatura da sua mão é maior do que a temperatura da cerveja. Portanto, vai ocorrer uma transferência de energia chamada calor. E o calor vai passar de quem? Da sua mão para a taça. Você tem uma sensação terrível de estar perdendo calor, de perder energia. Essa sensação de perder energia chamamos de frio. Então, olha que interessante. Sentimos frio porque estamos perdendo energia, perdendo calor. Então, frio é uma sensação de estar perdendo energia, de estar perdendo calor. Mas se você estiver segurando um copo com café quente, as moléculas da sua mão estarão menos agitadas do que as moléculas do café. Portanto, o calor vai passar do café, que tem a temperatura maior, para a sua mão. E você estará então ganhando calor. Neste caso, você terá uma sensação chamada calor. Por quê? Porque você estará ganhando energia, ganhando calor.
Pessoal, aqui é onde as pessoas confundem. Veja, existe um calor sensação e um calor energia. Se você pensar assim, a sensação de frio é por estar perdendo energia e a sensação calor é por estar ganhando energia, você entende tranquilamente. Só que essa energia se chama calor. Independente do que está acontecendo, a energia que um corpo transfere para o outro aqui é calor, ok? Então não confunda, existe energia calor e existe calor sensação, ok? Agora, imagine que você tirou colocou em algum lugar, né, a taça e o copo de café e colocou as duas mãos dentro de um aquário que estava perto, na mesma hora. O que vai acontecer? Vamos pensar. A mão que estava segurando a taça de cerveja vai achar que a água do aquário está quente. Por quê? Como ela estava, segurando um objeto frio demais, ela esfriou. Portanto, ela vai ganhar calor da água, achando então que é a sensação de calor, porque ganha energia, ganha calor. Já a outra mão que estava segurando o café vai achar que a água está o quê? Pensar? Se ele estava segurando um objeto mais quente do que a água, então a sua pele estava quente, ela vai dar calor para a água. Então ela vai ter uma sensação de perder energia, sensação de frio. Então olha que interessante. A mão que segurava a taça gelada vai achar que a água está quente, que ela está ganhando calor. Já a mão que estava segurando o café vai achar que a água está fria, que ela está perdendo calor, sentindo frio. Então, olha que interessante. Mãos que estavam em contato com temperaturas diferentes, ao entrar em contato simultâneo com o mesmo material, ocorrerá sensações distintas para cada mão. Por isso, é complicado a gente querer usar nossas sensações apenas. Importante, a sensação de calor ou frio é subjetiva. Por quê? Veja bem, nós temos às vezes pessoas em um mesmo ambiente, uma diz que está com calor e a outra diz que está com frio. Então, é subjetiva. Outra coisa, nós nunca podemos dizer calor de fogo. Okay? Nunca esqueça disso. E como as sensações de calor e frio são subjetivas, o que nós temos que fazer? Medir a temperatura usando elas não é possível. Como vamos fazer para resolver esse problema? Vamos medir a temperatura usando um instrumento. E que instrumento é esse que vamos usar para medir a temperatura? O termômetro. Então, usamos o termômetro porque nossos sentidos não são confiáveis para medir a temperatura tão fácil. Termômetros, então, são dispositivos que contêm um material que sofre uma variação regular de alguma característica quando submetido a diferentes temperaturas. Vamos a alguns exemplos de termômetros. Termômetro de mercúrio, que usa dilatação. Termômetro clínico, isso aqui é digital, que usa resistência elétrica para medir a temperatura. Termômetro de máxima e mínima, isso aqui é usado para se saber qual foi a menor temperatura e a maior temperatura, por exemplo, de ontem. Lógico que ninguém passou o dia inteiro, as 24 horas, olhando qual era menor e qual era maior. Então ele tem uma maneira que ele trava, ele marca qual foi a menor temperatura do dia e qual foi a maior temperatura do dia. Termômetro bimetálico, ele usa então dois metais, uma chapazinha com dois metais, que faz com que ele gire esse ponteiro aqui. Termômetro de infravermelho, tá? E também câmeras termográficas, que você consegue ver a parte, dependendo da cor
do objeto, você vai ver em que parte a temperatura é maior, que parte a temperatura é menor. Isso aqui é usado muito também em aeroportos, em tomografias para detectar tumores. São usadas essa lógica aqui de temperaturas com cores diferentes. Quanto maior a cor mais vermelha, maior a temperatura.